No emocionante desfecho deste antigo texto bíblico, somos confrontados com uma história chocante de violência e traição. A narrativa aparentemente desconexa nos leva por um turbilhão de eventos, desde um brutal estupro e assassinato até uma série de acontecimentos sangrentos. Surpreendentemente, encontramos paralelos intrigantes com histórias anteriores, como o famoso episódio de Sodoma e Gomorra. E o que une esses contos aparentemente díspares? O misterioso levita, cuja presença tece um fio invisível entre os eventos. Prepare-se para mergulhar fundo nessas conexões fascinantes enquanto exploramos o significado por trás dessas histórias antigas e seu impacto duradouro. Você sabia que as concubinas desempenharam um papel crucial na história bíblica? Essas mulheres, muitas vezes consideradas como parte da família, desempenharam um papel complexo na sociedade antiga. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos notáveis de patriarcas como Abraão e Jacó tendo filhos com suas concubinas, como Agar, Bila e Zilpa. Suas histórias lançam luz sobre as dinâmicas familiares e culturais da época, enquanto também levantam questões fascinantes sobre poder, status e relacionamentos. Você já ouviu falar sobre os códigos de hospitalidade que moldaram as antigas sociedades do Oriente Médio? Um exemplo fascinante disso é encontrado na história do levita, que permaneceu na casa da concubina de seu pai por 5 dias. Esses 5 dias não apenas nos dão uma visão vívida das práticas culturais da época, mas também nos levam a refletir sobre a importância da hospitalidade em muitas culturas até os dias de hoje. Ainda hoje, em diversas tribos do Oriente Médio, esses códigos rígidos de hospitalidade persistem, revelando a profunda conexão entre o passado e o presente. Você sabia que Jerusalém, uma das cidades mais famosas e historicamente significativas do mundo, já foi conhecida como Cidade Estranha? No livro de Juízes, somos transportados para um tempo em que Jerusalém estava sob o domínio dos jebuseus e era chamada de Cidade Estranha. Esta referência nos leva a mergulhar na fascinante história dessa cidade milenar, suas origens e transformações ao longo dos séculos. Se você deseja explorar mais sobre Jerusalém e sua história intrigante, é possível encontrar informações adicionais no livro de Josué. Imagine-se viajando pelas antigas estradas poeirentas de Israel, enquanto o sol lentamente se põe no horizonte. O levita, em busca de um refúgio seguro para passar a noite, se vê diante de uma decisão crucial. Com Jerusalém dominada pelos jebuseus, ele busca abrigo em Gibeá, uma cidade localizada a aproximadamente 6 quilômetros a oeste da capital. Sua escolha, no entanto, prova ser fatal. Por que ele escolheu Gibeá, localizada na tribo de Benjamim, como um lugar mais seguro? Esta decisão aparentemente lógica se transforma em tragédia quando ele descobre que mesmo ali, na cidade de Benjamim, a segurança é ilusória. À medida que o sol se punha sobre as antigas ruas de Gibeá, o levita encontrava-se desamparado na praça da cidade, onde normalmente os viajantes eram acolhidos. No entanto, nenhum habitante de Gibeá estendia a mão em hospitalidade. Mas então, em um momento de desespero, surge um ancião, um estranho cujo coração transbordava de compaixão. Ele oferece ao levita o calor de um abrigo, o conforto de uma refeição e a segurança de um teto sobre sua cabeça. Essa gentileza inesperada de um estranho revela o poder transformador da empatia e da solidariedade, mesmo nos tempos mais sombrios. E o que é mais surpreendente? Este ancião também é da região montanhosa de Efraim, conectando-se ao levita de uma maneira que transcende as fronteiras e diferenças. Apesar de estar preparado com tudo o que precisava e mais,
o levita se viu rejeitado pelos habitantes frios de Gibeá. Seu coração pesado, carregando mais do que apenas suas posses, sentia o peso da indiferença e da solidão. Mas então, em meio à escuridão da rejeição, surge um raio de luz. O ancião generoso, cujo coração caloroso derreteu a frieza ao seu redor, oferecendo não apenas um teto sobre a cabeça, mas também calor humano e compaixão, o ancião mostrou que a verdadeira hospitalidade não conhece fronteiras nem condições. Mesmo quando os moradores de Gibeá viraram as costas, o ancião estendeu a mão da bondade, lembrando-nos do poder transformador de um simples ato de generosidade. Prepare-se para uma reviravolta chocante nesta saga antiga enquanto mergulhamos nas profundezas sombrias da cidade de Gibeá. Aqui, a suposta hospitalidade se revela como uma fachada para a crueldade e a depravação, ecoando os eventos trágicos de Sodoma e Gomorra. Os homens de Gibeá, em um ato de desumanidade repugnante, exigem ter relações com o convidado do ancião. Mas em uma reviravolta terrível, o ancião, em vez de proteger seu hóspede, oferece a concubina do levita como um sacrifício para aplacar a depravação dos homens. A concubina, uma figura vulnerável nesta trama sinistra, é submetida a abusos brutais até que sua vida penda por um fio. Este relato, tão reminiscente dos eventos de Sodoma descritos em Gênesis 19, nos leva a confrontar a escuridão da alma humana e a decadência moral que pode se infiltrar até mesmo nas sociedades mais aparentemente civilizadas. Profundamente enraizada na história bíblica, a expressão homens daquela cidade, ou filhos de Belial, evoca uma imagem de perversidade e indignidade. Este termo sinistro, associado a Satanás em 2 Coríntios 6,15, lança luz sobre a escuridão moral que permeava as sociedades antigas. Em Juízes 19:22, encontramos uma conotação sombria quando os homens da cidade de Gibeá, como os de Sodoma antes deles, buscam satisfazer seus desejos nefastos às custas da dignidade e da segurança dos outros. Há paralelo entre esses eventos, tanto em Gibeá quanto em Sodoma, nos leva a confrontar as profundezas da depravação humana e a constante batalha entre o bem e o mal. Ao explorar essas conexões perturbadoras, somos desafiados a refletir sobre os perigos da intolerância, da injustiça e da negação da dignidade humana. Diante do horror do assassinato brutal de sua concubina, o levita responde com uma ação chocante e perturbadora. Movido por uma mistura de desespero, raiva e sede de justiça, ele toma uma medida extrema. Corta o corpo de sua amada em 12 partes e envia cada uma delas para as tribos de Israel. Este gesto macabro ecoa através das colinas e vales de Israel como um chamado para a guerra, uma convocação para a justiça diante da terrível injustiça infligida à sua concubina. A intensidade desse ato é tão profunda que ressoa na história posterior, quando Saul, enfrentando uma ameaça semelhante, recorre a um gesto semelhante para unir as tribos de Israel. Um momento de horror e perplexidade envolve as tribos de Israel quando confrontadas com a macabra cena diante delas. A expressão "nunca tal se fez" ressoa como um eco de choque e incredulidade, mas sua interpretação é envolta em ambiguidade. Será que as pessoas estão horrorizadas com a descoberta brutal do esquartejamento do corpo? Ou estão reagindo ao conhecimento do estupro e do assassinato cruel que precederam esse ato horrível? A ambiguidade desse momento nos leva a refletir sobre as profundezas da depravação humana e a angústia que a violência inflige à sociedade. Enquanto as tribos de Israel enfrentam essa realidade sombria,
somos confrontados com as complexidades morais e emocionais que permeiam a história. Essa história sombria levanta questões profundas sobre moralidade, justiça e os limites da crueldade humana.